Salmo 38, comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe. Trata-se do terceiro salmo penitencial e, como é de se esperar, apresenta pontos em comum com os outros dois que o antecedem. Salmo 6, Salmo 32. Compare Salmo 6:1 com Salmo 38:1, 32:3, com Salmo 38:3, 8, 13, 14 e Salmo 32:5 com Salmo 38:18. A descrição da condição física de Davi neste salmo é semelhante àquela do Salmo 32, de modo que é possível que ambos, e também os 51, sejam resultantes da mesma situação difícil. Os pecados de Davi, versículo 3, 4, 18, haviam trazido a disciplina de Deus sobre a vida dele. E Davi encontra-se enfermo. Nem toda aflição é resultante da desobediência. João 9, do 1 ao 3. Mas alguns problemas físicos podem ser consequências de pecados. João 5, 14. Davi não questiona a justiça de seu sofrimento, pois reconhece seus pecados. Versículo 18. Ainda assim, se pergunta por que seu sofrimento é tão intenso. Como o profeta Abacuque, Davi deseja que Deus se lembrasse de ser misericordioso. Abacuque 3:2. O sobrescrito em memória, uma petição, nova versão internacional, também aparece no Salmo 70. Quando Deus se lembra de alguém, significa que começa a agir em favor dessa pessoa e supre uma determinada necessidade. Gênesis 8:1, Gênesis 19:29, Gênesis 30:22, 1 Samuel 1:19. Davi queria que Deus se lembrasse dele e lhe concedesse o perdão e a cura. Quando o povo de Deus sofre as consequências de seus pecados e sente a mão disciplinadora do Senhor, deve escolher entre três atitudes. Primeira, podemos nos concentrar em nós mesmos e experimentar a aflição do pecado. Salmo 38, do 1 ao 8. O sofrimento causa dor profunda, e Davi não se envergonha de escrever sobre isso usando diversas imagens vívidas para transmitir ao Senhor e a nós a severidade de sua aflição. Como um pai amoroso, o Senhor primeiro repreendeu Davi e depois o disciplinou, sendo que ambas as coisas são prova de seu amor. Provérbios 3, 11, 12, Hebreus 12, do 1 ao 11. Se não dermos ouvido às palavras do coração de Deus, teremos de sentir o peso de sua mão. Salmos 32, 4, Salmos 39, 10, 11. Alexander McLaren comparou o furor com a lava quente e borbulhante, prestes a entrar em erupção. Deus também estava lançando suas flechas contra Davi, enviando com grande intensidade uma série de aflições. Ver Jó 6, 4, 7, Jó 7, 20, Jó 6, 4, Jó 7, 20 e Jó 16, 12. Davi estava se afogando em um mar de sofrimento. Versículo 4. Ver Salmos 42, 7, Salmos 69, 2, 14, Salmos 88, 16, Salmos 124, 4, Salmos 130, 1 e 2. E a experiência toda era um fardo pesado demais para ele carregar. Davi descreve em detalhes sua enfermidade repugnante. Não há parte sã na minha carne. Versículo 7. Não era uma doença isolada, mas sim um conjunto de problemas físicos que produziam dor ardente, febre e inflamações. Tinha feridas purulentas, versículo 5, que cheiravam mal
e apresentava uma aparência asquerosa. Seu coração não estava funcionando normalmente e sua visão estava se turvando. Versículo 10. Não havia saúde alguma em seu corpo. Versículos 3 e versículo 7. Uma hora queimava de febre e, no momento seguinte, estava entorpecido de frio. Versículo 7 e versículo 8. Seu corpo enfraquecido contorcia-se de dor e ele andava de um lado para o outro como um homem num funeral. Versículo 6 e versículo 8. Por vezes sua dor era tão intensa que ele gemia feito um animal selvagem. Versículo 8. Tudo isso aconteceu em decorrência de sua insensatez e de seu pecado contra o Senhor. Versículo 5, Salmo 107, 17. Temos liberdade de desobedecer ao Senhor, mas não temos liberdade de mudar as consequências dessa desobediência. Segundo, podemos nos concentrar nos outros e experimentar a solidão do pecado. Salmos 38, do 9 ao 14. Davi começa o salmo com a designação Senhor Jeová. E agora se dirige novamente a Deus, usando dessa vez o nome Senhor, Adonai, Mestre. Volta a usar essas duas designações nos versículos 15 e 21 e 22. Por um breve momento, Davi tira os olhos das próprias aflições e olha para o Senhor, sabendo que Deus está vendo seu coração e conhece todos os seus anseios. Deus sabe o que desejamos, mas também sabe de que precisamos. Então, por que orar? Porque Deus nos ordenou que o fizéssemos, e porque nada tendes, porque não pedis. Tiago 2, 2. Vocês não têm nada porque não oram. Tiago 4, 2. Além disso, quando oramos, Deus trabalha em nosso coração e nos dá uma compreensão mais clara de nós mesmos e de sua vontade para nós. A oração não é um conceito teológico a ser analisado e explicado, mas sim um privilégio, a qual devemos dar o devido valor, uma bênção, da qual devemos nos apropriar. Na sequência, Davi concentra-se nas pessoas a seu redor e se sente abandonado e solitário. Aqueles que deveriam ter encorajado e consolado, seus entes queridos e amigos, mantinham-se afastados, junto aos inimigos que desejavam sua morte. Davi esperava que seus inimigos conspirassem contra ele, versículo 12, que se alegrassem com sua queda, versículo 16, que odiassem e difamassem, pagando com o mal todo o bem que ele lhes havia feito, versículo 19, versículo 20. Mas não imaginava que seus inimigos e parentes se voltariam contra ele. Salmos 31, 11, 12, Salmos 41, 9, Salmos 69, 8, Salmos 88, 8, 18, Jó 19, 13 e 19. O termo praga, no versículo 11, refere-se a um golpe, uma pancada, e também é uma palavra usada para descrever a lepra. A família de Davi e seus amigos mais próximos o que estavam tratando como se ele fosse um leproso e se mantendo afastados de Davi. Não queriam ser contaminados, porém, antes de criticar essas pessoas que conviviam com o rei, devemos refletir se obedecemos a Gálatas 6, 1, 2 e 2 Coríntios 2, 5 a 11. Enquanto se angustiava com seus pecados e com a liderança, com a indiferença de seus entes queridos, seus parentes, Davi se deu conta de que seus inimigos planejavam tirá-lo do caminho, versículo 12. Ele os ouviu falando sobre ruína e destruição, mas não respondeu às suas ameaças nem suas falsas acusações. Sabia que havia pecado, então por que apresentar uma defesa medíocre? Porém, também sabia que seus acusadores estavam pecando e não tinham qualquer motivo verdadeiro para depô-lo.
Mas e se ele se defendesse com sucesso e depois caísse novamente? Versículo 16. Então seus inimigos teriam ainda mais argumentos para usar contra ele. Portanto, o mais sábio a se fazer é calar, ficar em silêncio. E foi isso que Davi fez, além de colocar essa situação nas mãos do Senhor. Desse modo, seguiu a instrução que havia dado no Salmo 37. Terceiro, podemos nos concentrar no Senhor e experimentar o perdão dos pecados. Salmos 38, 15 a 22. Davi se dirige ao Senhor pela terceira vez, mas aqui vai direto ao assunto e trata de seus pecados. Depositou sua esperança no Senhor, sabendo que Deus ouviria suas orações. Não orava apenas pelo próprio livramento e conforto. Seu desejo era que Deus operasse de tal modo que o inimigo não o usasse como pretexto para pecar. Versículo 16, versículo 19, versículo 20. Salmo 25, 2, Salmo 35, 19. Quando difamavam o nome de Davi, faziam o mesmo com o nome do Senhor. 2 Samuel 12, 14. E Davi queria honrar o Senhor. Sentia que estava prestes a morrer, versículo 17, e confessou seus pecados a Deus com atitude de verdadeiro arrependimento e fé. O que Davi quer dizer quando usa o termo vigorosos, versículo 19, para descrever seus inimigos? Trata-se de um contraste entre sua própria condição e a condição deles. Davi estava fraco, enquanto eles eram fortes. Estava para morrer, enquanto eles estavam cheios de vida. Estava enfermo, enquanto eles eram vigorosos. Convicto de que o Senhor o havia perdoado, encerrou sua oração com 3 pedidos. Não me desampares, versículo 21. Uma súplica respondida em Deuteronômio 4:31 e Deuteronômio 31, 6, 8 e Hebreus 13, 5. Não te ausentes de mim, versículo 21, cuja resposta encontra-se em Salmo 16, 8, Salmo 34, 18 e Tiago 4, 8. Apressa-te em socorrer-me. Apressa-te em socorrer-me. Versículo 22. Nos remete a Salmo 28, 7, Isaías 41, 10 e Romanos 8, 33, 39. Esses 3 pedidos abrangem quase tudo. Não me desampares. Não te ausentes de mim. E apressa-me em socorrer. Apressa-te em socorrer-me. Apressa-te em socorrer.